Desde que me tornei pai solteiro, minha vida girou em torno do meu filho Léo. Ele sempre foi a luz dos meus olhos, e felizmente, minha família esteve ao nosso lado em cada passo do caminho. Meu irmão Jack, em particular, desempenhou um papel crucial na vida de Léo. Jack e sua esposa Mary tinham empregos flexíveis, o que lhes permitia passar muito tempo com Léo, levando aventuras mensais ao zoológico, aquário e até acampamentos. Léo idolatrava Jack, e a conexão entre eles era palpável. Era como se Jack fosse o herói que Léo sempre quis ser. Conforme Léo crescia, ele começou a desenvolver os mesmos interesses que Jack. Videogames, fotografia e música se tornaram suas paixões, e ele frequentemente passava horas discutindo esses tópicos com o tio. Aos 9 anos, Léo me confidenciou que queria seguir a mesma carreira que Jack, um renomado fotógrafo freelancer. Eu não poderia estar mais feliz por ver meu filho tão inspirado e motivado. Jack, por sua vez, parecia igualmente orgulhoso e incentivava Léo em cada passo do caminho, compartilhando dicas e truques de sua profissão. Nossa família era muito unida, e as reuniões semanais eram sagradas. Todos morávamos relativamente perto uns dos outros, o que facilitava manter esse contato constante. Léo era o centro das atenções, e todos o amavam profundamente. No entanto, havia algo que eu nunca mencionei a ninguém, uma sensação incômoda de que algo estava prestes a mudar. Era como se uma sombra pairasse sobre nossa felicidade, uma sombra que eu não conseguia identificar. Mal sabia eu que essa sombra estava prestes a se revelar de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou quando Jack anunciou que ele e Mary iriam se casar. A notícia foi recebida com grande entusiasmo por toda a família, especialmente por Léo, que estava radiante com a ideia de ver seu tio se casar. No entanto, algo me incomodava, Jack e Mary sempre foram contra a ideia de casamento. Quando perguntei a eles sobre essa mudança repentina, eles explicaram que foi tudo ideia de Karen, a mãe de Mary, que estava pagando por tudo e queria um casamento de conto de fadas. Embora eu achasse estranho, aceitei a explicação e comecei a fazer os preparativos para a viagem. Recebemos o convite em julho, e ele estava endereçado a mim e a Léo. Fiz a reserva do hotel e comprei as passagens aéreas, tudo parecia estar indo bem. Mas, em janeiro, menos de um mês antes do casamento, recebi uma ligação desesperada de Mary. Ela estava chorando e explicou que Karen havia cometido um erro terrível. O resort onde o casamento seria realizado era apenas para adultos, e crianças menores de 16 anos não eram permitidas. Léo, com apenas 13 anos, estava automaticamente excluído. Fiquei chocado e imediatamente sugeri que ficássemos em outro hotel, mas Mary explicou que o resort inteiro era livre de crianças, o que significava que Léo não poderia nem mesmo assistir à cerimônia ou à recepção. Quando contei a Léo, seu mundo desabou. Ele começou a chorar e implorar para que mudassem o local do casamento, oferecendo até suas economias para ajudar. Ver meu filho tão devastado foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mary, frustrada com a situação, acabou dizendo a Léo que ele estava sendo egoísta e que o casamento não era sobre ele. Léo se desculpou e foi para seu quarto, mas o dano já estava feito. A partir daquele momento, algo mudou em Léo. A dor e a decepção que ele sentiu naquele dia plantaram as sementes de um ressentimento profundo que eu sabia que não seria fácil de superar. Após o casamento, a mudança em Léo foi imediata e dolorosa. Ele parou de falar com Jack completamente. Se Jack enviava uma mensagem, Léo simplesmente ignorava, a menos que fosse algo relacionado a mim. Nas reuniões familiares, Léo se limitava a responder perguntas triviais e evitava qualquer interação direta com Jack ou Mary. A tensão era palpável, e cada encontro familiar se tornava um campo minado de emoções não ditas. Eu podia ver o sofrimento nos olhos de Jack, mas também sabia que Léo estava profundamente magoado. Um mês após o casamento, Jack e Mary tentaram uma reconciliação oferecendo a Léo uma viagem especial durante as férias de primavera. Era um destino que Léo sempre quis visitar, mas ele recusou sem hesitar. Ele me disse que não queria ir com eles, mesmo sabendo o quanto desejava aquela viagem.
Foi de partir o coração ver meu filho abrir mão de algo que ele queria tanto, mas ele estava determinado a manter sua posição. A recusa de Léo foi um golpe duro para Jack, que começou a perceber a profundidade do ressentimento do sobrinho. O aniversário de Léo foi outro ponto crítico. Quando perguntei a ele sobre a festa anual, ele me pediu para não convidar Jack e Mary. Tentei convencê-lo de que eles eram da família e estavam arrependidos, mas Léo foi inflexível. Ele disse que se eles não o queriam no dia especial deles, ele não os queria no dele. Quando informei Jack sobre a decisão de Léo, ele chorou. Ver meu irmão, um homem sempre tão forte e confiante, desmoronar dessa maneira foi devastador. A situação estava se tornando insustentável, e eu sabia que algo precisava ser feito, mas estava perdido sobre como consertar o que parecia ser uma ruptura irreparável. Uma noite, enquanto Léo estava no seu quarto, ele encontrou uma carta antiga escondida entre suas coisas. A carta era de Karen, a mãe da cunhada, e estava endereçada a Jack. Nela, Karen revelava um segredo sombrio: ela havia planejado o casamento no resort para adultos propositalmente para excluir Léo. Ela acreditava que Léo estava atrapalhando o relacionamento de Jack e Mary, e queria garantir que o casamento fosse perfeito sem a presença de crianças. Léo, chocado e indignado, trouxe a carta até mim. Ao ler aquelas palavras cruéis, senti uma mistura de raiva e tristeza. Era claro que Karen tinha manipulado toda a situação para afastar Léo. Decidimos confrontar Jack com a carta. Quando mostramos a ele, Jack ficou pálido e começou a chorar. Ele não tinha ideia das intenções de Karen e se sentiu traído. Jack imediatamente confrontou Karen, que acabou confessando tudo. A revelação abalou toda a família. Karen tentou se justificar, dizendo que estava apenas tentando proteger o casamento de sua filha, mas ninguém aceitou suas desculpas. A verdade era que ela havia causado uma dor imensa a Léo e, por extensão, a todos nós. Jack, devastado, pediu desculpas sinceras a Léo e prometeu nunca mais deixar algo assim acontecer. A descoberta da carta trouxe uma nova perspectiva para todos nós. A família, que antes estava dividida, agora se uniu contra Karen. Decidimos afastá-la das reuniões familiares, pelo menos até que Léo estivesse pronto para lidar com ela novamente. Jack, determinado a reparar o dano, começou a passar mais tempo com Léo, tentando reconstruir a confiança perdida. Léo, vendo a sinceridade do tio, começou a reconsiderar seus sentimentos. Embora o perdão não fosse imediato, a verdade trouxe um alívio e abriu o caminho para a reconciliação. A revelação chocante de Karen mudou a dinâmica familiar para sempre, mas também trouxe a esperança de que, com o tempo, as feridas pudessem ser curadas. Com a revelação da carta, a família decidiu que Karen não seria mais bem-vinda nas reuniões familiares até que Léo estivesse pronto para lidar com ela novamente. A decisão foi difícil, mas necessária para proteger Léo e permitir que ele se curasse. Jack, profundamente arrependido, começou a fazer tudo o que podia para reconquistar a confiança de Léo. Ele organizou atividades que Léo adorava, como sessões de fotografia e maratonas de videogame, tentando recriar os momentos felizes que compartilhavam antes. Léo, embora ainda magoado, começou a perceber a sinceridade nas ações de Jack. No entanto, a sombra de Karen ainda pairava sobre nós. Em uma tentativa desesperada de se redimir, Karen enviou uma carta a Léo, pedindo desculpas e explicando suas ações. Ela alegou que estava apenas tentando proteger o casamento de sua filha, mas suas palavras soaram vazias. Léo leu a carta, mas não respondeu. Ele me disse que precisava de tempo para processar tudo e decidir se estava pronto para perdoar Karen. A tensão na família era palpável, e todos estavam ansiosos para ver como Léo lidaria com essa nova reviravolta. Enquanto isso, a relação entre Léo e Jack começou a melhorar gradualmente. Léo ainda estava cauteloso, mas as ações de Jack mostravam um verdadeiro esforço para reparar o dano. A família, agora unida contra Karen, começou a se reestruturar. As reuniões familiares se tornaram momentos de apoio e compreensão, com todos tentando ajudar Léo a superar a dor.
No entanto, a pergunta que pairava no ar era: será que Léo conseguiria perdoar completamente seu tio e, eventualmente, Karen? E como a dinâmica familiar mudaria após essa revelação chocante? O suspense sobre o futuro da relação entre Léo e Jack, e a possível redenção de Karen, deixava todos ansiosos para ver como essa história de traição e redenção se desenrolaria. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.